Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash do livro de Yehoshua. As pessoas marcham ao redor de Jericó. Logo que os Coanim ouviram as instruções de Yehoshua, eles começaram a tocar o shofarut. As pessoas se alinharam e marcharam em volta da cidade na ordem que Hashem havia ordenado. Eles circularam a cidade uma vez no primeiro dia, domingo. Depois voltaram para o acampamento em Gilgal. Eles circundaram a cidade mais uma vez no segundo dia, segunda-feira, e voltaram para Gilgal. Eles circularam a cidade novamente no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia e no sexto dia. Então veio o Shabat. E Yehoshua ordenou: a guerra é mais importante que o Shabat. Vocês poderão fazer qualquer melahá, trabalho, que seja necessária para a guerra. Foi o que Hashem me disse. Todas as pessoas se levantaram cedo na manhã no Shabat. Neste dia eles teriam que circular Jericó 7 vezes. Enquanto Bnei Israel circundavam Jericó, os Kenaanim permaneciam dentro da cidade. Seus espiões relataram a eles as coisas estranhas que aconteciam do lado de fora da muralha. As pessoas marchavam silenciosamente ao redor da cidade e algumas delas tocavam chifres. Os Kenaanim tremeram de medo e nem ousaram aparecer. Eles sequer jogaram qualquer coisa por cima da muralha contra os judeus. Depois que os judeus circularam a muralha 7 vezes, Yehoshua anunciou: eu tenho uma advertência importante para todos vocês. Depois de entrarem na cidade, vocês não devem pegar nenhum dos pertences de Canaã para vocês. Eu e os outros juízes do Sanhedrin decretamos que o espólio desta guerra é sagrado. Todo ouro, prata, ferro e cobre devem ser doados ao tesouro do Mishkan. Yehoshua pensou: os despojos de guerra que forem capturados no Shabat devem ser dedicados a Hashem. Além disso, este é o espólio de nossa primeira guerra e é apropriado dar o primeiro de qualquer coisa que conseguimos para Hashem. É por isso que nós damos para Hashem terumá, da colheita, e halá, da massa. Hashem concordou com a decisão de Yehoshua e do Sanhedrin. No entanto, foi um erro da parte de Yehoshua que causou um pecado grave, como veremos em breve. Yehoshua também disse aos judeus: todos os moradores de Jericó e os animais devem ser mortos pela espada. Há, no entanto, uma exceção: Rahav e sua família devem ser salvas. A muralha cai. Por ordem de Yehoshua, no 7º dia, os Coanim tocaram uma longa tequiá, e o povo respondeu com um estrondoso grito. De repente, a espessa muralha de Jericó milagrosamente caiu no chão. Os judeus puderam simplesmente entrar na cidade e tomar posse dela. O local onde a muralha afundou no solo ficou conhecido por muitas centenas de anos. Sempre que um judeu passava por aquele lugar, ele dizia uma berahá especial, agradecendo a Hashem pelo milagre. Nós temos uma tradição que quando Yehoshua conquistou Jericó, ele compôs a Tefilat Aleinu Lishabeach. Nela ele elogiou Hashem. Obrigado Hashem por nos ter feito diferentes das outras nações da terra. Eles se curvam a ídolos inúteis enquanto nós nos curvamos ao Rei dos Reis, Hashem, que criou o mundo e governa sobre ele. Obedecendo às instruções de Yehoshua, os judeus deram todo o metal que encontraram em Jericó ao Mishkan. Fora isso, eles queimaram toda a cidade, destruindo assim seus pertences. Muitos desses objetos estavam ligados à adoração de ídolos. Rahav é salva. Enquanto Bnei Israel cercavam a muralha de Jericó, os espiões judeus estavam à procura de uma janela que tivesse um fio vermelho à mostra. Esta era a janela de Rahav, na muralha da cidade. Eles logo encontraram e memorizaram sua localização exata. Quando a parede afundou no chão, os espiões rapidamente correram para o local onde a casa de Rahav estava. Eles salvaram toda a sua família, incluindo Rahav, seus irmãos e irmãs e até mesmo os seus parentes distantes. Mais tarde, Rahav e sua família foram levadas para o acampamento judaico, onde todos se tornaram guerrim. No final, Yehoshua se casou com Rahav. Quando Bnei Israel viram isso, eles seguiram seu exemplo e também se casaram com membros da família dela.
Rahav teve 10 descendentes famosos que foram Coanins e Neviim. Um deles foi o profeta Irmiau. Yehoshua proíbe os judeus de reconstruir Jericó. Yehoshua decretou: Jericó deve permanecer uma ruína para sempre. Nenhum judeu pode reconstruí-la. Quem transgredir o meu decreto será amaldiçoado. Quando ele fundar uma cidade, seu filho mais velho morrerá. Se ele parar nesse ponto, muito bem, mas se ele não fizer techuvá e continuar a construir, seu próximo filho morrerá. Quanto mais ele construir, mais filhos seus morrerão até que ele termine de construir a cidade. Nesse ponto, ele enterrará seu filho mais novo. Além disso, nenhum judeu poderá nomear uma cidade que ele for construir com o nome Jericó. Pergunta: por que Yehoshua proibiu os judeus de reconstruir Jericó para sempre? E a resposta: Yehoshua queria que o milagre fosse lembrado por todas as gerações. Sempre que os judeus vissem o local onde a muralha havia afundado, eles perceberiam que isso não ocorrera naturalmente e eles louvariam Hashem pelo milagre, para que sempre estivesse perfeitamente claro onde o milagre ocorreu. Yehoshua exigiu que nenhuma outra cidade fosse chamada Jericó. Uma história do livro Melachim, o homem que desconsiderou a maldição de Yehoshua. Por 500 anos depois de Yehoshua, que Yehoshua amaldiçoou qualquer um que reconstruísse Jericó, a cidade permaneceu em ruínas. Ninguém se atreveu a reconstruí-la. Sequer alguém nomeou de Jericó outra cidade que tenha construído. Na época do rei judeu Ahav, que servia a ídolos, havia um homem rico chamado Riel. Riel era um rachá e um zombador. Não vejo razão para não construir uma nova cidade e chamá-la de Jericó, declarou com altivez. Mas você sabe que Yehoshua amaldiçoou o homem que fizesse isso, o povo lembrou. Ah, isso é coisa velha, retrucou Riel. Yehoshua está morto há 500 anos e suas palavras não têm sentido. Apenas observe, eu vou nomear Jericó a próxima cidade que eu construir e nada vai acontecer comigo. Vou ganhar uma fortuna com este projeto e me tornar mais rico do que nunca. O rei Ahav, que era um bom amigo de Riel, também não acreditava na maldição de Yehoshua, portanto não impediu que Riel construísse uma nova cidade chamada Jericó. Mas o rei Ahav e Riel sofreram um choque. Algo terrível aconteceu. Assim que Riel começou a construir, seu filho mais velho, Aviram, morreu. Isso é apenas uma coincidência, disse Riel. Acidentes acontecem na vida. Ele continuou construindo e seu segundo filho morreu. Estava bem claro que isso não era um acidente, mas Urachá Riel se recusou a admitir isso. Ele apenas continuou construindo e se recusou a fazer techuvá, mesmo quando os filhos morreram um após outro. Finalmente, quando Riel chegou ao final da construção, seu filho mais novo, Seguv, morreu. Riel havia enterrado todos os filhos, mas ainda assim se recusou a admitir que isso tinha algo a ver com a maldição de Yehoshua. Ele e o rei Ahav continuaram a servir ídolos. Enquanto Riel estava de luto pelo filho mais novo, o profeta Eliau veio visitá-lo. O rei Ahav também estava visitando Riel na ocasião. O rei perguntou a Eliau: é verdade que os filhos de Riel morreram porque ele nomeou a cidade que ele construiu de Jericó? Certamente, respondeu Eliau. Mas não pode ser, replicou o rei Ahav. Todas essas maldições antigas de Moshe e Yehoshua não são mais válidas. Eles não podem prejudicar ninguém. Eu até tenho provas de minhas palavras. Não é verdade que Moshe predisse na Torá que se os judeus servirem a ídolos, Hashem irá fechar os céus e não irá chover? Veja agora, eu sirvo a ídolos todos os dias e todos os judeus também. No entanto, há tanta chuva que dificilmente tenho a oportunidade de sair e rezar para os meus deuses ao ar livre, porque não quero ficar encharcado. Então é assim que você encara a maldição de Moshe? Exclamou o profeta Eliau, enfurecido. Não é suficiente que Hashem tenha sido misericordioso e paciente com você e você ainda se atreve a zombar da palavra dele? Declaro que a partir deste momento não haverá uma gota de chuva em Eretz Israel, a menos que eu decida o contrário. Hashem cumpriu o decreto de Eliau. Houve uma terrível seca que trouxe fome a Eretz Israel. Ainda assim,
Nem o rei Ahav nem Riel fizeram techuvá. Riel continuou a ser amigo dos sacerdotes idólatras e se opôs a Elial até o final de sua vida, alguns anos depois, quando foi picado por uma cobra e morreu. Yehoshua se torna famoso. Mesmo que Jericó tenha caído por um milagre e que Yehoshua não tenha liderado os judeus na batalha contra ela, ainda assim ele se tornou famoso. Os 30 reinos restantes de Eretz Canaã ouviram que a muralha de Jericó havia afundado no chão. Eles começaram a mencionar o nome de Yehoshua com grande respeito. Yehoshua cunhou as próprias moedas estampadas com seu símbolo. O objetivo delas era divulgar os grandes milagres de Hashem. Os judeus negociavam com mercadores de lugares distantes até que essas moedas passaram a circular entre todas as nações que existiam naquela época. Desta forma, Yehoshua tornou-se mundialmente famoso. Vamos continuar o Midrash de Yehoshua em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos.